A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá. Autora: Suzana Ventura. Ilustrações: Ricardo Tatu. Ação. Querida professora, querido professor, querido bibliotecário e querida bibliotecária, eu sou a Suzana Ventura e eu sou escritora e professora. Hoje eu vim apresentar um livro muito especial, A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá. Para este trabalho, eu trabalhei com Ricardo Tatu na arte e Roberta Assi no design gráfico. O resultado é um livro interessantíssimo para quem tem entre 9 e 10 anos. Agora, vou contar para vocês sobre as 16 histórias que eu escolhi para comporem A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá. Nós nos acostumamos a pensar na porção norte do continente americano como se fosse um só país, mas são vários países, especialmente os Estados Unidos e o Canadá, compondo duas grandes massas de território que foram ocupadas por diferentes pessoas e grupos de pessoas. Isso se reflete nas histórias que eu escolhi para trazer aqui. Dos Estados Unidos, eu comecei com 3 autores clássicos que todos conhecemos: Washington Irving, L. Frank Baum e Mark Twain. Washington Irving é o autor de 2 contos clássicos que vocês já conhecem através do cinema e da televisão. Eles também estão dentro deste livro. São A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e o Rip Van Winkle. L. Frank Baum é o autor de O Mágico de Oz. E aqui neste livro ele veio com um conto muito especial que também tem um mágico, só que esse é de verdade. O conto de L. Frank Baum é O Cachorro de Vidro. E Mark Twain, que vocês aprenderam a gostar através de filmes, de vídeos, aparece com sua obra mais clássica, As Aventuras de Tom Sawyer. Washington Irving fez parte de um grupo de escritores que quiseram dar a este então novo país um conjunto de contos, um arcabouço simbólico a partir do qual as pessoas se imaginassem. L. Frank Baum e Mark Twain continuaram nesta toada. Hoje nós olhamos para esse passado de uma maneira bastante mais crítica, porém é importante que nós leiamos esses contos e compreendamos isso, esse desejo de criar um novo país do nada. E o que foi que eles deixaram de considerar? Eles deixaram de considerar, os povos originários, que eram as pessoas que já viviam lá, e depois todas as outras pessoas que viriam para realmente formar o país. Por isso, a parte destinada aos Estados Unidos se encerra com contos afro-americanos, pois uma das componentes mais importantes da formação dos Estados Unidos veio pela mão de obra escravizada. Uma questão que também nos diz respeito no Brasil e que hoje causa imenso horror a todos os seres humanos. No entanto, o acerto de contas com o passado, um passado por vezes terrível, tem que ser feito. E por isso, ao lado dos contos das pessoas que achavam que eram as únicas formadoras de um imaginário do novo país, eu trago contos dos afro-americanos. São contos populares, nós não sabemos exatamente quem criou cada uma dessas histórias, mas elas são absolutamente necessárias e incríveis. São elas: Povo que Podia Voar, Os Ovos Falantes e Irmão Coelho e a Menina. Para o Canadá, escolhi privilegiar a autoria feminina, uma vez que nesta porção do continente a obra de mulheres foi desde o início notável. Escolhi começar por 2 das chamadas lendas de Vancouver. Essas lendas foram escritas por Pauline Johnson, uma autora muito especial, pois mestiça. Ela era filha de um líder de um povo originário e de uma
pessoa, uma mulher ocidental. Ela escreveu esses contos a partir de suas conversas com um chefe de povo originário chamado Joe Capilano. Publicadas no início da década de 1910, as lendas de Vancouver alcançaram grande sucesso nos Estados Unidos. Temos que pensar que esta é uma época anterior a todo tipo de mídia como conhecemos hoje. Sequer o rádio estava ainda com suas transmissões. Portanto, Pauline Johnson, que era também uma atriz, falava de uma sabedoria ancestral a qual hoje nós estamos bastante acostumados, que é a sabedoria dos povos originários e sua vida em harmonia com a natureza. Ao trazer por esses contos pela primeira vez para o mundo ocidental este conhecimento, ela obteve grande sucesso. São 2 os contos: Ilha Perdida, que ajuda a dar título ao nosso livro, e Lago Deer. Outra autora que ajudou a colocar o Canadá no mapa literário mundial foi Lucy Maud Montgomery. Ela escreveu a série de livros que vocês talvez conheçam como Anne com E, ou Anne de Green Gables. Também no começo do século, em 1908, ela começou esta série de livros sobre uma garota órfã de 11 anos que chega à ilha Príncipe Eduardo, no Canadá, para viver com 2 irmãos solteirões e solitários. A menina, animada, feliz e bastante independente, fez gerações de leitores muito felizes e hoje nos faz extremamente felizes através da série da Netflix. O conto que nós escolhemos para compor esse livro se chama A Quarentena e ele se passa no povoado de Avonlea, que é o cenário de Anne. Em realidade, neste conto, uma professora da escola dominical frequentada por Anne passa por uma situação bastante conhecida por nós nesses anos que passamos: a necessidade de fazer uma quarentena. Continuando o panorama do Canadá, que também é um território formado pelo encontro de muitas pessoas e muitos povos, vamos à contribuição francesa, que aparece no nosso livro pelo conto A Lenda da Canoa Voadora de Honoré Beaugrand, que tem uma situação que muitos e muitas de nós vamos conhecer. Querendo ver as suas namoradas durante um rigoroso inverno com neve, um grupo de trabalhadores faz um conjura um encantamento, uma espécie de pó de pirlim-pim-pim, e vão se transportando pelos ares numa canoa voadora até chegar a um grande baile. Como na história de Cinderela, o efeito é bem temporário e todos esses rapazes vão ter que voltar para casa rapidinho antes do sol nascer. O Canadá se encerra com a importantíssima contribuição dos povos originários. E então nós temos 5 contos de 2 etnias diferentes, os Siksika e os Innu. Aqui são 5 contos que mostram a diversidade de histórias e de modos de ver o mundo. E nós vamos encontrar numa delas um personagem bem conhecido de vocês também, Wolverine, que aqui é descrito como um tipo um pouco trapaceiro, um pouco trapalhão, que vai, por incrível que pareça, se encontrar com uma pilha de cocô. Dessa maneira, nós que fizemos esse livro, esperamos que a leitura de A Ilha Perdida e outros contos dos Estados Unidos e Canadá possam ser uma introdução ao imaginário daqueles que compõem e compuseram uma parte do nosso continente, o continente americano. A Ilha Perdida e outros contos dos Estados Unidos e Canadá podem ser um forte auxiliar em sala de aula para os 4º e 5º anos. Ao tocar na diversidade cultural de países que estão muito presentes na vida dos alunos através de filmes, séries e músicas,
Os professores e professoras, os bibliotecários e bibliotecárias têm nas mãos um importante instrumento complementar, que é capaz de mostrar o que mais existe além da riqueza que já entra nas casas, nos celulares, nas televisões, todos os dias. O gênero deste livro é o conto, um gênero literário super importante e que é importantíssimo de ser trabalhado nos quartos e quintos anos. O conto literário é derivado do conto popular e, por isso, todos os estudantes já têm com ele uma afinidade absolutamente inata, que vem das famílias, vem das ruas, vem da sua convivência. Nós temos um ditado popular muito famoso que é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso indica a penetração dos contos populares. Os nossos contos literários são muitas vezes derivados de causos, como é o caso de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Rip Van Winkle. Este livro, então, tem uma diversidade literária profundamente enraizada na experiência que os seus alunos já têm. Foi muito bom estar com vocês durante este vídeo. Não se esqueçam, muito do que nós mostramos aqui pode ser aprofundado pela leitura do Livro do Professor e pela leitura de A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá. A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá. Autora: Suzana Ventura. Ilustrações: Ricardo Tatu. Categoria e indicação. O livro é indicado para os estudantes de 4º e 5º ano do ensino fundamental. Temas: os temas presentes em A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá são autoconhecimento, sentimentos e emoções, família, amigos e escola, encontros com a diferença, diversão e aventura. O livro em diálogo com a BNCC. Competências e habilidades. O livro A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá pode ser um importante instrumento para o professor na geração de diálogos, na conscientização sobre nosso papel frente ao contexto sócio-histórico envolvendo respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, e no desenvolvimento da fruição na apreciação do texto literário. Principais habilidades de língua portuguesa a serem desenvolvidas com o livro: estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, índice, prefácio e etc., confirmando antecipações e interferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. Propostas de atividades. Dividiremos as propostas de atividades em atividades pré-leitura, atividades para serem feitas durante a leitura, entrando no livro, e atividades pós-leitura. Dentro das atividades pós-leitura, incluiremos sugestões de trabalho interdisciplinares, além de propostas envolvendo a literacia familiar. Você pode conferir todas as atividades no livro do professor. Viaje nas histórias incríveis de A Ilha Perdida e Outros Contos dos Estados Unidos e Canadá.